43, esse é o WhatsApp da Uirapuru, já está à sua disposição. Mas nós já vamos movimentando a nossa equipe, vamos falar sobre o júri. Mãe e madrasta são condenadas a mais de 50 anos de prisão pela morte do menino Miguel. E o colega Leandro Vesolowski fez um belo trabalho de cobertura desde do início desse julgamento até ontem, quando saiu então a pena, né, a condenação. E o Leandro Vesolowski vai falar conosco agora e fazer um resumo do que foi esse júri. Leandro, bom dia. Muito bom dia, Chorão, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Um prazer voltar a falar contigo nos microfones dessa grande emissora, Chorão. Prazer é meu, parabéns pelo trabalho que o senhor fez aí de cobertura, narrando e trazendo, né, todo esse júri, inclusive com momentos aí até de emoção de quem estava lá, né, Leandro? Sem dúvida, Chorão. Foram 2 dias de intenso trabalho lá no salão do júri em Tramandaí, onde foram julgadas, né, mãe e madrasta do menino Miguel. O júri, para nós que acompanhamos casos como Bernardo, caso Rafael, o júri ele foi de extrema cordialidade entre as partes, né, entre Ministério Público, entre as bancas de defesa das duas rés, mas claro, houve muitos momentos de emoção. Nós não tivemos momentos de grande tensão, como nos outros casos de repercussão que eu citei, mas tivemos sim momentos de grande emoção e nós pudemos retratar isso também nos microfones da Rádio Uirapuru, desde quinta-feira às 9 horas da manhã, quando iniciou o júri. O júri iniciou com o sorteio do corpo de jurados, foram selecionados 5 homens e 2 mulheres que compuseram o conselho de sentença que condenou a mais de 50 anos Yasmin e Bruna, mãe e madrasta do menino Miguel. Lá no primeiro dia, Chorão, na quinta-feira, então depois do sorteio dos jurados, começaram a ser ouvidas as testemunhas. O primeiro a depor foi o delegado responsável pela investigação do caso, um delegado experiente que já atuou em outras áreas do direito também e é uma referência na Polícia Civil em casos como esse, o caso Miguel. Também depuseram 3 policiais militares e as 2 proprietárias de pousadas onde a família de Miguel viveu com ele em Santa Terezinha e também em Imbé. Na quinta-feira, o momento mais marcante foi o depoimento da mãe do menino Miguel e também da madrasta. Tudo isso aconteceu no primeiro dia de júri. E olha, detalhes que foram trazidos pela nossa reportagem a respeito de como era a vida do Miguel foram chocantes em determinados momentos, saber tudo o que passou o menino, e eu te confesso, Chorão, que mesmo com uma certa experiência no mundo do júri, fiquei surpreso com o sofrimento que esse garoto foi submetido. Inclusive, citado pelo delegado Antônio Rax e pela promotora de justiça Karine, que Miguel sofreu mais do que Bernardo e Rafael nos 3 meses que foi torturado, Chorão. Que loucura, né? Você fazia o relato de fome, até o peso do garoto, né? Deixavam passar fome. A fome, a insuficiência alimentar foi uma das causas da morte do Miguel. O Miguel também foi agredido, ele foi medicado com medicamento sem prescrição médica e também ele acabou sendo negligenciado o atendimento de saúde para ele quando ele mais necessitava. Agora, obviamente, que uma criança de 7 anos, saber que ela morreu de fome também é muito chocante, e saber que a mãe e a madrasta estavam no local, que possuíam alimentação, e a mãe dizia, olha, eu trancava ele no roupeiro porque ele comia tudo que a gente tinha em casa e era comida boa. Para ele não comer as coisas que elas tinham em casa, ela trancava ele no roupeiro. Então tu imagina uma mãe fazendo isso com o filho, privando o filho da alimentação num momento da vida em que talvez ele mais necessitasse disso, que é o momento do desenvolvimento físico, né? E o Miguel passava por momentos terríveis em relação a isso. A questão do corpo também, né? Nunca foi achado
o depoimento do momento em que falavam também que levavam o corpo, que o corpo estava frio, que foi jogado na água, que momento também dramático, né? Extremamente dramático, Chorão, porque a mãe relatava com detalhes de uma frieza impressionante a forma como ela fez após encontrar o garoto morto. Ela disse que ministrou um medicamento, a fluoxetina, para o garoto e saiu de casa. Quando ela retornou, ela teria encontrado o Miguel morto. Ele já estava com o corpo enrijecido, já estava gelado e roxo. E ela disse que percebeu que era uma noite muito fria e que ele não estava vestido adequadamente. Então, depois de morto, ela teria vestido um casaco quentinho, uma calça, colocado o corpo na mala, e aqui ela conta que ela quebrou os ossos do Miguel, dobrando as perninhas dele para que ele coubesse dentro da mala, e com aquela mala, na companhia da madrasta, caminhou pelas ruas de Imbé e jogou o corpo no rio. Ela conta em um determinado momento que somente ela carregou a mala, que ela não deixou a companheira carregar a mala, porque para ela, nas palavras dela, aquela mala era o caixãozinho do Miguel, e ela era a mãe, o filho era dela, e ela que tinha a responsabilidade de carregar, abre aspas, o caixãozinho do Miguel. Ela jogou o garoto no rio. E quando questionada lá nos primeiros depoimentos se ele estava morto quando ela jogou ele no rio, ela respondeu: não sei, eu não sou médica para saber se ele estava vivo ou morto. Que loucura, né, tia? Que barbaridade, que frieza. 50 anos foi muito pouco, Leandro. Olha, Chorão, levando em consideração outros julgamentos, a pena, ela foi uma pena alta. Eu não sei se o suficiente para uma mãe que tira a vida de um filho, mas ela foi uma pena considerada pelos juristas, pelos especialistas na área, uma pena alta. Se esperava que elas fossem condenadas, tinha essa expectativa, e a dúvida pairava justamente sobre as penas. Eu vou trazer um relato das penas aqui. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, a mãe do menino Miguel, ela foi condenada a 7 anos, 9 meses e 10 dias por tortura. Ela foi condenada a 7 anos, 9 meses e 10 dias por tortura, a 46 anos e 8 meses pelo homicídio, que foi acatado pelo corpo de jurados como triplamente qualificado, a 2 anos e 8 meses pela ocultação de cadáver, totalizando 57 anos, 1 mês e 10 dias de prisão para Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, que é a mãe. Já a Bruna Natiele Porto da Rosa, a madrasta, ela pegou uma pena de 51 anos, 1 mês e 20 dias. 6 anos, 9 meses e 20 dias pela tortura, 42 anos pelo homicídio triplamente qualificado. E aqui, Chorão, a gente percebe que há uma diferença, né? No crime de homicídio, no tamanho da pena. Foram 46 anos para a mãe e 42 anos para a madrasta. A mãe teve uma pena maior porque um dos agravantes é que o crime foi cometido contra a descendente, contra o filho dela. Então, por isso, essa diferença de pena. A mãe tem uma pena maior pelo homicídio porque ela cometeu o crime contra o seu próprio filho. Esse quesito não pesa contra a Bruna Natiele, mas ela também pegou 51 anos, 1 mês e 20 dias de cadeia. Dói é que, infelizmente, no Brasil, né, Leandro Vesolowski, ninguém fica mais que 30 anos, né, preso por um crime como esse contra o próprio filho. O relato de uma frieza inacreditável de uma mulher que se diz mãe, né? Exatamente, Chorão, exatamente. Ontem até os advogados de defesa da Bruna Natiele, eles diziam, olha, a questão da legislação não cabe a vocês, conselho de sentença, discutir. Então, se ela vai ficar 10, 20 ou 30 anos, isso é um problema do legislativo, eles diziam. Porque justamente é isso, Chorão, elas foram condenadas a 57 anos, mas a gente sabe que no Brasil elas podem ficar no máximo 30 presas, e não ficarão, Chorão, porque elas já cumpriram 3 anos dessa pena.
elas em breve já começarão a usufruir dos benefícios da progressão de regime. Então, há outras atividades nas penitenciárias no Brasil que também podem reduzir a pena, como o bom comportamento, o trabalho em algumas cadeias, que a cada 3 dias você reduz da tua pena. Isso se você desempenhar, inclusive, por exemplo, trabalhos na cozinha da cadeia. Você pode ter a redução da tua pena a cada 3 dias trabalhados em 1 dia de redução para pena. Mas a gente sabe que em breve, logo, muito logo, a gente vai estar ouvindo notícias de que elas já estão sendo liberadas para saídas temporárias, elas já estão, quem sabe, progredindo para um regime semiaberto, depois para um regime domiciliar e por aí vai. Então, infelizmente no Brasil, a punição ela nunca é completa, apesar de uma pena alta como essa. Ora, Leandro, desde o primeiro dia, quando você relatava, e você traz com uma clareza muito grande, né? E isso choca os nossos ouvintes. Agora, como você estava falando aí, e o relato da mãe dizendo como fez, né? Dia frio, botou casaco, quebrar as pernas do próprio filho para caber dentro de uma mala, para ela atirar num rio. Isso aí, os ouvintes agora, você não tem ideia aqui no WhatsApp, o número de participações, né? E é nesses casos que a gente diz, será que não era melhor ter uma pena de morte no nosso país? Porque nesse caso aí foi confirmado que as duas participaram direto na morte de um anjo, né? Exatamente, Chorão, mas infelizmente, né, isso é muito discutido e o que eu vou falar aqui não é uma novidade para ninguém, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a pena de morte ela existe somente para a vítima. A pena de morte, neste caso, existiu para o Miguel, que inclusive o promotor, o doutor André Tarouco, na sua fala, ele disse, olha, este não foi um simples homicídio, foi um homicídio da alma, foi um homicídio de alma, porque o Miguel ele morreu pouco a pouco ao longo de 3 meses. De abril a julho de 2021 foi quando ocorreu o homicídio. O fato ocorreu no dia 29 de julho, mas a morte do Miguel ela iniciou 3 meses antes com o sofrimento a que ele era exposto. Então, de fato, Chorão, a gente pensa, e eu tenho filho pequeno também, a gente pensa como pode tanta maldade contra uma criança, um anjo, como era o Miguel. E a gente percebe, Chorão, a frieza dessa mãe e também da madrasta. A frieza da mãe, porque a mãe, ela chegou a dizer no seu depoimento que o Miguel era a realização do sonho de vida dela. Mas ela se contradizia muito também, porque ela dizia que o Miguel, ele era fruto de um relacionamento que ela não queria ter tido, que o Miguel representava lembranças desse relacionamento que ela não queria ter tido, porque ele tinha os trejeitos do pai, e por isso também ela considerava ele um empecilho para o atual relacionamento dela na época dos fatos com a Bruna Nachelli. E ela expunha ele, então, a esse sofrimento tão grande. Tu imagina uma criança ficar trancada por meses dentro de um apartamento sem sair para pegar sol. E pior do que isso, ficar trancada dentro de um roupeiro, de um guarda-roupas, onde o menino era obrigado, inclusive, a fazer as suas necessidades fisiológicas ali naquele local, porque elas trancavam pelo lado de fora com 2 cabos de vassoura em X, e ele não tinha a menor possibilidade de sair daquele local. E nos vídeos que foram gravados durante as torturas, Chorão, aparece o menino falando, e uma das frases dele em um dos vídeos apresentados me comoveu muito e comove muito a todos, porque ele dizia para a madrasta o seguinte: eu penso que a minha mãe vai cansar um dia e vai me deixar sair daqui e não vai mais me torturar. Então tu imagina, ele tinha a esperança de que a mãe pudesse mudar o comportamento. No dia da morte, Chorão, trancado dentro do roupeiro durante todo o dia, no dia da morte. E por volta das 23 horas, num último suspiro da vida do Miguel, ele clamou ainda pela sua vida, dizendo: mamãe, mamãe, de forma muito carinhosa,
chamando a mamãe, apesar de todas as atrocidades que essa mulher, se é que dá para chamar assim, fazia com seu filho. Que loucura, bárbara. Não tem quem não se emocione, viu? Muita gente participando aí. Leandro, vamos encerrar. Olha, 50 anos foi pouco pelo que sofreu o Miguel na mãe dessas duas assassinas, né? Desses dois monstros aí que tiraram a vida dele. Exato, Chorão. A gente fica sempre à disposição aí da Rádio Irapuru para repercutir ainda as informações destes ou de outros casos, lembrando que as defesas, elas já se manifestaram. A defesa da Bruna Natelli disse que estudará a possibilidade de recursos, e a defesa de Yasmin, a mãe do menino Miguel, já afirmou que deve recorrer da decisão do Conselho de Sentença, especialmente porque não houve, né, a diminuição da pena pela confissão do crime. Então, nós teremos ainda outros desdobramentos, e a gente, sempre que tiver uma novidade a respeito deste caso, traremos então nos microfones da Rádio Uirapuru. Leandro, prazer ter falado contigo de novo. Sim, Leandro, só para encerrar, né? E o pai desse garoto, ele não apareceu em momento nenhum, não foi citado, ele não estava, será, sabendo de que tudo que passava o filho dele? Chorão, o Miguel, ele é fruto de um relacionamento de quando a mãe dele era uma adolescente. Ela foi mãe aos 17 anos e o pai do Miguel nunca chegou a conhecer o filho. Ele, logo que soube que a companheira estava grávida, ele foi embora da cidade onde residiam. Segundo ela até tentou contato com ele, mas ele não correspondia a esses contatos. Então ele foi um pai que não existiu na vida do Miguel. Ele foi somente ali o genitor, assim, digamos, à distância, sem nunca ter tido um contato. Ele só colocou o Miguel no mundo, mas nunca foi pai de verdade. Leandro Vesolowski, parabéns mais uma vez, obrigado da participação, dessa cobertura, infelizmente, de uma tragédia, mas tão bem feita e tão bem relatada aí por parte de você aos nossos ouvintes. Um bom sábado, um bom final de semana. Muito obrigado, um abraço a todos. 8h28, 8h28.